Fala galera, aqui é o Juliano do canal Novo Aporte, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, estava aqui pensando naquela sopa de letrinha que é o mercado financeiro, né? CDB, CDI, Selic, IPCA, debentures, CRI, CRA, meu, o que é isso, né? Então, para a gente começar a investir, eu acho que o primeiro passo é entender um pouquinho dessa sopa de letrinha. Não é nada complicado, não vou me aprofundar muito no assunto, mas só para a gente começar a entender esse mundão. Primeiro, renda fixa, renda variável. Renda variável, ações, fundos imobiliários, você não sabe o que vai acontecer, você pode ter uma ideia, né? A empresa vai melhorar, vai pagar mais, vai ter mais gente querendo ser sócio, então ela vai aumentar o valor, mas não tem um índice dizendo assim, ó, se você comprar a ação de tal empresa, daqui um ano você vai ter X mais Y de dinheiro. Não tem isso. Na renda variável, varia, né? Então não se apeguem a índices, né? Ninguém pode te prometer lá na renda variável um índice no final de um determinado período. Já na renda fixa a gente consegue esses índices. Daí vem a nossa sopa de letrinha, né? Acho que a principal taxa que a gente precisa começar para entender um pouquinho da renda fixa, dos investimentos em renda fixa, seria qual é a mãe, né? Qual é a taxa mãe desse negócio. E eu poderia dizer que seria a taxa Selic. A Selic é uma taxa definida lá no Banco Central através do Copom a cada 45 dias. E a função básica da Selic, gente, é controlar a nossa inflação. Então, se a inflação está meio descontrolada, né, os preços estão subindo demais, o Banco Central, através do Copom, vai lá e aumenta a taxa Selic. A cada 45 dias eles fazem isso, tá? Então, eles aumentam a taxa Selic. O que isso faz? Desestimula, dificulta os investimentos, né? Desestimula o consumo, basicamente. Fica mais caro você tomar um empréstimo. Desestimulando o consumo, a inflação começa a cair. Agora, quando a gente tem uma inflação controlada, né, tá tudo sob controle, o que o governo faz? Ele baixa a taxa Selic. Baixando a taxa Selic, estimula de novo os investimentos e estimula o consumo, melhorando um pouquinho, né, a economia brasileira. Então a Selic, nossa taxa básica, tá? Falamos da Selic. Agora vamos falar da próxima taxa que vai logo atrás, logo embaixo da Selic, por assim dizer. Seria o CDI. O CDI, gente, é uma taxa que a gente não é entre os bancos, tá? Então o Banco Central define que todos os bancos no final do dia eles não podem fechar no vermelho, eles têm que ter um determinado valor em caixa. Quando acontece o banco ficar no vermelho, o que eles fazem? Eles emprestam dinheiro entre eles. Então eu chego lá, vou tomar um cafezinho no final da tarde, ó, eu fiquei com X milhões negativo, me empresta aí e tal. E qual é a taxa que eles cobram entre eles? É o CDI. E o CDI basicamente é um ponto percentual abaixo, 0,1 abaixo da Selic. Então por isso, ó, viu como a Selic já está em cima? Então, se a Selic hoje, eu fiz uma colinha aqui, está 12,75. O CDI está 12,65. Para você saber esses índices, é só digitar lá no Google, tá? Selic hoje, CDI hoje, IPCA hoje, IPCA acumulado hoje, né? Fica melhor. Então, esse CDI é a taxa entre os bancos, para eles fecharem o caixa no verde no final do dia, tá? Nós não temos os nossos rendimentos, os nossos investimentos se baseiam muito nessa taxa, na taxa Selic e na taxa no CDI dos bancos, tá? Porque eles são cobrados entre eles. Beleza. Aí logo embaixo vem os nossos investimentos, que são CDBs, né, basicamente. Primeiro, as empresas, o CDB pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Né? Então o banco pode te oferecer, Juliano, eu te ofereço um certificado de depósito bancário, CDB, a 100% do CDI. A gente já sabe que o CDI é um ponto abaixo da Selic. Então se você consultar, você vai saber lá quanto é que está o CDI hoje, e se o cara te ofereceu 100% do CDI, você vai receber hoje 12,65, né? Eu te ofereço 110% do CDI, Juliano. Bom, se a gente sabe que o CDI está 12,65, é só fazer 12,65 vezes 110%. Dá 13,29. Eu deveria ter feito uma colinha, não fiz, mas é só fazer aí. 110% do CDI é 12,65 vezes 110%. Você vai ter quanto que você vai ganhar lá no final de um ano, tá? O banco fala assim, Juliano, eu te ofereço um CDB de pré-fixado de 13% ao ano. Acabou. Não tem índice, não interessa se a CDI subiu, se a Selic subiu, se o CDI acompanhou, é claro, né? Não interessa se esses índices subiram, se a inflação caiu ou subiu, não interessa. O banco falou para ti que ele te paga um CDB de 13% ao ano. Tá? Então lá no final de um ano você vai ter 13% do valor que você investiu. Não interessa a taxa. Juliano, eu pago 110% do CDI. Aquela continha que a gente fez agora há pouco. 12,65 vezes 110%. Você vai saber quanto você vai receber no final de um ano. O que mais?
Ah, eu te pago IPCA. Eu não falei de IPCA ainda, né? Então vamos falar de IPCA. IPCA é a nossa inflação. Né? Então o pessoal vai lá de índice de preços ao consumidor amplo. O que é esse amplo? As pessoas que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, mais ou menos, em determinadas cidades do país, eles pesquisam quase 400 mil itens, mais ou menos, para definir a inflação, para saber se subiu ou não, tá? Então, nossa inflação acumulada hoje, eu fiz uma colinha, 5,19. Então, quando o banco fala que te paga assim, ó, Juliano, eu te pago um CDB, eu te pago um IPCA mais 7%. Então, é 5,19 mais 7%. Dá 12,19, né? 19% ao ano. Então, quando ele falar que ele te paga IPCA mais alguma coisa, inflação mais aquele tanto que ele te deu, né? Então, é um híbrido, né? É um misto entre pré-fixado, que é o 7% que ele está te dando, e um pós-fixado, que é o IPCA, porque ele não sabe quanto vai ser a inflação lá no final, né? Hoje a inflação está em 5,19, mas a gente não sabe quanto ela vai estar daqui a um ano. Então, por isso ele é misto. Né? Então, você vai estar recebendo um fixo, que é o 7 que ele te ofereceu, e mais um variável, que não é muito variável, né? Porque a diferença não vai ser, não pode ser galopante, né? A inflação de 5 não vai para 15, não vai para zero, né? Então vai ser, a variação não vai ser muito, mas... Então você tem uma ideia do que a gente tá, de qual vai ser o rendimento teu lá no final de 12 meses, tá? Falamos da Selic, falamos do CDI, que é um ponto abaixo do Selic, falamos do CDB, né, quais os tipos de CDB que tem, o pré, o pós e os híbridos. Também temos ali no mercado bancos te oferecendo LCA e LCI. O que é o LCA e o LCI, gente? Letra de crédito do agronegócio, no caso do LCA, e letra de crédito imobiliário, no caso do LCI, tá? Qual a diferença de um LCI e um LCA para um CDB? Basicamente, o LCI e o LCA, você está emprestando dinheiro para o banco, eles vão te fornecer também uma letra de crédito, mas o banco só pode pegar esse dinheiro e investir no determinado papel que você comprou. Então, se você comprou lá uma LCA, ele só pode investir aquele teu dinheiro no agronegócio. Se você compra um LCI, ele só pode investir o teu dinheiro no setor imobiliário. Já um CDB, quando você compra do banco, ele pode investir em qualquer lugar, tá? Fica aberto lá para ele. E qual a vantagem de você ter, como você escolhe entre um CDB, um LCI e um LCA? Bom, basicamente, o LCI e o LCA são isentos de imposto de renda. Então tem aquela tabela regressiva do imposto de renda, a gente, no CDB, no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, etc., a gente paga aquela tabela regressiva, a gente paga IR, né, Imposto de Renda, e tem uma tabela regressiva. Fiz uma colinha para me lembrar. Então, por exemplo, no CDB, com investimento ali até de um ano, mais ou menos, você vai pagar de um ano, exatamente, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Então, não é sobre o valor que você aportou lá, sobre o valor que você comprou. Então, você investiu R$ 1.000, deu 1.000 e alguma coisa, sobre o alguma coisa, 20% vai ficar para o governo, tá? Então, se você quiser resgatar, você vai resgatar o teu lucro menos 20%. Tá? E na LCI e LCA não temos esse imposto de renda, tá? São isentos. Então, o governo, quando não quer atrapalhar, né, ele retira o imposto, ele não coloca mais imposto. É o caso do setor do agronegócio e é o caso do setor imobiliário. Então, vale a pena fazer uma continha entre CDB, LCI e LCA, principalmente a questão, a comparação entre o imposto de renda, tá? Juliano, mas se eu emprestar o meu dinheiro para o banco, lá através de um CDB, um LCI, um LCA, eu tenho alguma garantia? Se esse banco quebrar e etc? Tem, gente. A gente tem o chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que ele te garante? Até R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira. Até 4, né? Limitados a 4 instituições. Então você pode ter conta em 4 bancos, em cada uma delas R$ 250.000 aplicados lá. Que esse fundo garantidor de crédito te ressarce caso o banco quebre. Também temos CRIs e CRAS, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. É quase igual o LCI e LCA, só que agora você não está emprestando dinheiro para um banco, você está emprestando dinheiro para uma empresa. E essa empresa está dizendo que vai investir no setor imobiliário e no setor de agronegócio. É um investimento também isento de imposto de renda para as debêntures. Se comparam aos CDBs, só que são investimentos diretos a uma empresa. Você não está emprestando dinheiro para um banco, você está emprestando dinheiro para uma empresa.
Então você tem que confiar naquela empresa, não tem o FGC nesse caso, tá? Se a empresa quebrar, você perde o seu dinheiro. Então, agora, você sabe, quando um banco, quando uma corretora te oferecer X% da Selic, quanto é que é, onde você pesquisa. Você sabe, quando um banco te oferecer X% do CDI, você sabe como fazer a conta, né? Então é só digitar lá CDI hoje vezes o percentual que a tua corretora, o teu banco está te oferecendo. Você sabe que o IPCA é a nossa inflação, então é só consultar lá IPCA hoje e fazer a continha. E sabendo disso, agora que você tem mais conhecimento nessas taxas, pensem comigo. Se a Selic hoje está 12,75, o CDI está 12,65, os IPCAs mais alguma coisa que eles estão oferecendo, normalmente é 5 mais 7, está em 12 alguma coisa, 13 no máximo, 13% a gente está falando tudo isso ao ano. 12,75, 12,65, 13% ao ano. Isso dividido por 12 dá quanto, gente? Próximo de 1. 1 e um pouquinho, tá? Então, é a rentabilidade que o mercado de renda fixa te oferece normalmente. Tudo que for acima disso, desconfie, tá? Tem muito golpe aí, o pessoal muito mal intencionado. Então, se te oferecerem mais de 1% ao mês, pesquisem mais, vão lá no Reclame Aqui, vão no Banco Data, é muito importante, mas depois eu vou falar isso no próximo vídeo, como é que você vê a saúde financeira de um banco. Tá? Digita lá, Banco Data, Banco do Brasil, Banco Data, Banco Voiter, Banco Data, Sofisa, Banco Data, Daicoval. É só digitar Banco Data e o banco que você está procurando, a corretora que você está procurando, no final, e ele vai te dar a saúde financeira desse banco. No próprio site ali está escrito ali o que é Basileia, imobilizado, fica bem... Acho que eu tenho que falar um pouco, né, senão o vídeo vai ficar incompleto. Por exemplo, Banco Voiter, né? Você digita lá, Banco Data Voiter. O índice de Basileia que o Banco Central definiu é que eles aceitam até 11% de Basileia. O que é isso, gente? Do valor que o banco tem emprestado, que ele empresta, no mínimo 11% tem que ser dinheiro dele. O restante pode ser dinheiro de terceiro, pode ser dinheiro do Juliano que emprestou para ele está reemprestando. Então ele ganha, né, esse spread entre o que ele me paga e o que ele cobra dos outros, que é muito mais do que ele me paga, né? Então o Banco Central define que esse índice de Basileia seja de pelo menos 11%. Então olha lá no Banco Data Voiter, como é que está a Basileia do Voiter, se está acima ou abaixo de 11. Estou dando o exemplo do Voiter, tá, que eu lembrei agora. Outra coisa, o índice imobilizado. Quanto por cento do dinheiro que o banco tem ele não consegue liquidez imediata? Por exemplo, ele tem um imóvel, né? Ele tem X milhões e desses X milhões Y é de imobilizado, então não consegue converter isso em dinheiro. Quanto por cento o banco tem imobilizado? Tá? Então o Banco Central define também um percentual saudável de imobilização. Quanto maior a imobilização, pior o resultado, porque ele não consegue converter em dinheiro para pagar os seus clientes, né? Ele não consegue converter esses imóveis, esse imobilizado em dinheiro para pagar os seus clientes. Então, quanto maior o índice de imobilizado, pior para o banco. E também, senhores, o lucro dos bancos. Ali no Banco Data Voiter, você desce um pouquinho e vai ter lá quanto se o banco está dando lucro ou está dando despesa. Se está em vermelho, principalmente se está aumentando, né? Então tem acho que uns 4 ou 5 anos lá. Em 2018 deu prejuízo de tanto, 2019 prejuízo de tanto, 2020 prejuízo ou lucro de tanto. Você olha, se o lucro está aumentando, legal. Se o prejuízo está aumentando, problema. Né? Então é bem fácil de analisar a saúde financeira do banco que você quer investir, tá? Banco Data, nome do banco. Você vai olhar Basileia, imobilizado e se o banco está dando lucro ou prejuízo. Não tem erro, tá? Pode olhar lá, tranquilo. Faz como exemplo aí para vocês verem o Banco Sofisa e Banco Data Sofisa e depois faz o Banco Data Voiter. Vocês vão ver a diferença entre os dois bancos, como é que tá. Depois me contem, tá? O que vocês acharam ali, em qual banco vale a pena a gente investir, a gente aportar o nosso 100% CDI, 110% CDI e assim por diante. Era isso. Eu espero que tenha, desculpa aí ter gaguejado. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho das siglas do mercado financeiro. Talvez eu tenha deixado alguém de fora. A gente não falou de tesouro ainda, né? Temos que falar de tesouro. Mas fica para um próximo vídeo. Vou deixar alguns links aqui de
de pesquisa para vocês olharem lá o site do Banco Data, o Banco Sofisa, para vocês simularem alguns investimentos. Não esqueçam de olhar lá a parte de se tem imposto de renda ou se não tem imposto de renda, né, antes de tomar a sua decisão de investimento. A Toro Investimentos também tem um site interessante de comparação de investimentos, eu acho legal dar uma olhada. O site do Tesouro Direto, para vocês já darem uma olhada no Tesouro também, né? Tesouro Selic, IPCA, Tesouro Pré-fixado e etc., para a gente conversar no próximo vídeo. E o site do governo para vocês verem as taxas principais, tá? É o site mais confiável, mas se você botar no Google lá, CDI hoje, Selic hoje, IPCA hoje, vai te ajudar também. Era isso. Espero ter descomplicado um pouquinho, mais do que complicado. Mas se tiverem alguma dúvida, deixem embaixo. Depois me deixem também nos comentários o que vocês acharam lá no Banco Data do Sofisa e do Voiter, em quem a gente investiria. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo investimento.